Vamos colocar a Bárbara novamente, aí eu aproveito que eu tive que interromper só para informar o pessoal a dinâmica que a gente combinou, porque eu fiquei responsável por controlar o tempo e às vezes eu interrompo assim do nada, sem ser a mediadora é a Ney, mas eu fiquei com esse papel de interromper e de avisar que faltam 5 minutos. Então, de volta, Bárbara, vou contar o seu tempo só a partir de agora. Microfone, Bárbara. Sim, agora ok. Agora vocês me ouvem? Olá? A gente ouve, ainda está cortado às vezes o seu som. Pode colocar a sua apresentação em tela cheia Tá. e dar sequência. Peço desculpas, minha internet está oscilando muito, já tentei resolver e não tive muito sucesso. Então, aqui é um print do instrumento comum, são 21 campos que no fim nós determinamos, pensando nessa documentação, ela tem que ser acessível, que consta essas informações primárias, ela contém ainda esses campos abaixo, são 8 subcampos com informações complementares, como fotografia frente e verso, lateral, dimensões, altura, largura. Essas informações foram selecionadas, porque sempre é uma seleção do que essa informação é quão valiosa para o projeto. Ela não tentou abarcar toda a documentação dos vários museus que existem em Hitchoko, e ela tentou, na verdade, trazer essas informações que exatamente falam desses fluxos, valorizar as pessoas como ceramistas, as faixas etárias, se são ceramistas mestres. No próximo slide, eu mostro cada um desses campos e ficam mais visíveis para entendimento. Aqui, então, o nome da instituição, o número de região, mostrou no... Bárbara, coloca a tela cheia. Ok. Agora melhor? A André já comentou um pouco na parte da manhã, apresentou um pouco os descritores e, inclusive, algumas escolhas são emblemáticas. Por exemplo, se o utiliza um nome indígena ou um nome português, porque são objetos específicos da cultura Carajá e que dizem muito sobre a boneca como a Marura. Dentre outras informações, como da própria documentação, o registro de números anteriores, números de tombo, e assim a gente construiu a ficha de forma a ser uma ficha única, com o menos possível de campos, para que a gente conseguisse avançar nesse processo. Então, como a gente começou esse processo a partir das fotografias do Marcos, que foram registrados 230 objetos de uma coleção de 773 Hitchoko, das coleções especificamente no museu que eu estou colaborando com o projeto atualmente, que é o Museu Antropológico da UFG. Então, nós temos a coleção do Acari de Passos, da Putaria Carajá, da Edna Luiza Taveira de Melo Taveira, Mauel Tuilá Carajá, desculpe minha pronúncia, apesar das poucas aulas de Inanimbé, ainda não avancei tanto. Ijaceberi Carajá, Daniel Cochini Carajá, e
Lenimar Silva da Cruz, Eredi Carajá. E aí, a partir dessa produção, foi pensada no acervo digital, porém, por conta da pandemia do ano passado para cá, esses registros foram extremamente valiosos para a continuidade do trabalho, uma vez que a gente começou quase como um estudo, algo experimental, um teste do próprio documento, do instrumento comum, fazendo a análise das fotografias para ir vendo como seria e a construção conjunta disso para o manual. A Manuelina também já comentou um pouco dessa dinâmica, uma dinâmica adaptada que nós fizemos, que são reuniões em um dia da semana, que o grupo se encontra virtualmente, cada uma faz esse estudo, e nós vamos fazendo trocas entre o grupo, pessoas não e não, e também com a participação sempre valiosa de pessoas e não, como o Barrocal. Também a Ney, que é uma pessoa experiente e sempre colabora com a gente, tentando desvendar um pouco dos mistérios que, para nós, eu, Bárbara, leiga ainda na cosmologia Carajá, ainda preciso muito desse auxílio para entender essas várias particularidades da cultura material. E aqui, o instrumento comum, o objetivo principal dele, então, visa o aprimoramento da documentação já existente nas instituições, refinando as informações sobre os objetos, como as coleções foram construídas, possível identificação de ceramistas, etc. Propõe a sistematização das informações, valorizar as pessoas que participaram da produção, constituição das coleções e da pesquisa. Vale ressaltar, não sei, eu comentei das coleções, geralmente o nome das coleções são os pesquisadores que coletaram ou as pessoas que doaram. Daí a gente já tira um pouco dessas informações exatamente dos trânsitos das coleções. Então, aqui eu faço uma breve reflexão sobre esse documento, instrumento comum, pensando na documentação, o sistema de documentação da Unicamp, pensando a documentação voltada para comunicação, é uma proposta que a Rosana Nascimento traz na sua, eu não sei se é tese, não estou lembrando, se é tese é uma dissertação, Documentação Museológica e Comunicação, publicada em 2009. Então, a documentação para a comunicação deve entender o objeto museal como um meio através da pesquisa. Chega-se ao processo de produção de conhecimento, tendo como vetor a produção cultural do homem, que não é dissociado da rede de relações sociais, políticas e econômicas, na qual foi produzido, tendo significado de uso, função e passado e presente. E é exatamente isso que o projeto se propõe, para entender essas relações sociais, políticas e também econômicas, das questões com os trânsitos, o rio como esse portal de passagem, os vários pesquisadores que fizeram esses fluxos, dessas instituições que somam mais de 70 instituições, coleções que possuem, instituições que possuem coleções de Hitchcock. E aí, pensando também em relação a esse processo, a participação, o quão importante é a participação dos pesquisadores e não Carajá, com essas trocas e esse diálogo intercultural, e a gente faz muito a importância do Carajá, que vai
pensou mais a potencializar esse diálogo intercultural a partir do momento que os Carnaval vão ter acesso a essas coleções, sejam nacionais ou internacionais, e somar e entendermos um pouco mais sobre essa cultura, sobre a cosmologia e não. Aqui eu fiz também um print do manual de preenchimento, que está em processo de construção. Eu só queria pontuar mesmo um pouco desse trabalho da equipe em relação à documentação, visto que é um campo da museologia que me interessa, e é um processo em construção que vem desde o início do projeto, especialmente de 2018 para cá, e estamos avançando. Eu não trago aqui fotos específicas que o Marcos tirou, que foi uma contribuição valiosa e que contribuiu para que a gente continuasse trabalhando nesse período de pandemia remota. E aqui eu só finalizo com a citação do Boylan, que fala exatamente a importância do museu compartilhar com conhecimentos produzidos sobre os objetos usados com a população e comunidade, que o acervo se origina. Tem a responsabilidade de dar pleno acesso ao acervo e às informações existentes. E a minha contribuição, especialmente no projeto, é nesse sentido, de contribuir que essa documentação produzida seja difundida principalmente aos povos originários e a população em geral. É isso. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Que pena que, em alguns momentos, houve o comprometimento da sua exposição, mas a gente espera que isso não tenha sido generalizado para todos os ouvintes e que a gente possa resolver isso com a publicação depois do caderno de resumos, em que você explicita melhor e sem problemas, ok? Muito obrigada. Obrigada, peço desculpas. Sem problemas, você não tem o domínio completo da tecnologia, né? Porque depende da rede, né? Obrigada, Bárbara. Então, dando sequência, eu convido agora a professora Rita Moraes Andrade para falar sobre os vestidos indígenas como assunto, estudando modos de vestir em Nancarajá. É um prazer estar com você, Rita. Eu que digo, Ney, que bom te rever, né? Que bom rever todos vocês. Eu vou compartilhar a minha tela e vou me apresentar. Acho que vocês me ouvem e veem, né? Bem, abriu a minha apresentação. Eu não consigo ver, deixa eu ver. Acho que sim, né? Bom, então quero dar boas tardes a vocês, né, que fazem parte do grupo, né, do projeto de pesquisa Presença Carajá. Também quero cumprimentar todo mundo que está aí nos acompanhando desde cedo, quem pôde ficar até agora à tarde, e quem vai nos assistir depois, porque esse evento vai ficar disponível, né, no YouTube e no Facebook. Quero começar agradecendo sempre, né, as professoras, né, a Manuelina, colega de longa data e, assim, incansável junto com a Ney, nesse projeto, em tantos outros projetos. Cumprimento também a Emma, né, a professora da Universidade de Évora, a Bárbara, Indianelli, que vai apresentar depois de mim, todos os colegas que apresentaram,
e os professores da mesa da manhã, que foi muito bom ter assistido, e dizer que esse projeto é um projeto muito especial. Quem está acompanhando e não faz parte do projeto deve perceber, tanto pelas falas, quanto pelo material, e pelos resultados, né, que o projeto vem alcançando. Então, eu me sinto extremamente, assim, privilegiada, honrada de participar, né. E quero cumprimentar também o meu professor de INAM, né, o professor Sandoval Arrucan, e dizer que eu fico, assim, super feliz de estar aqui na sua presença. Não sei se você ainda está aqui, mas eu vi que estava participando pela manhã. Bom, feitos os agradecimentos, né, é importante eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Rita, eu sou professora na Universidade Federal de Goiás, onde eu atuo em cursos de graduação e na pós-graduação em arte e cultura visual. Eu sou professora de design e tenho atuado nas últimas 2 décadas em moda, né, e fazendo uma transição agora para ampliar o meu trabalho na área de design. E talvez a minha maior contribuição no projeto é me debruçar sobre os modos de vestir, né, INAM, e a partir das bonecas inicialmente, mas isso depois cresceu, né, e o meu interesse se expandiu, e é sobre isso que eu vou falar, né. E eu quero trazer para vocês, aqui estão as identidades visuais, né, dos lugares em que eu atuo, mas tem aí um especial que é o Indumenta, que é o grupo de pesquisa que eu lidero, e eu espero que vocês acompanhem esse trabalho aí para além dessa apresentação, tá? Eu queria propor uma reflexão. Na verdade, a minha apresentação é muito mais nesse sentido do que no de demonstrar os resultados. Eu tenho um artigo publicado a partir do projeto, né, da primeira etapa do projeto, que chama Vestires Indígenas. Foi publicado na revista História, Debates e Questões. Aí depois eu posso colocar no chat, né, o link para a revista, que é de acesso livre. Mas hoje eu queria fazer realmente uma reflexão, porque eu entendo esses encontros como uma oportunidade de aprender com quem assiste, né? Então eu vou procurar falar de uma forma bastante informal e não usar muitos jargões, né? Eu espero que eu fale de uma forma que seja compreendida por quem é especialista e por quem não é, tá? Então, quando a gente estuda vestuário na universidade, que é o lugar em que eu estou, o vestuário, ele ocupa algumas dimensões ou algumas instâncias, né? Então, uma delas é um produto da área de design, a outra é um artefato, um objeto que foi patrimonializado, um objeto que compõe, um artefato que compõe acervos de museus, por exemplo. Mas existe uma dimensão que, para mim, deveria ser a primeira de qualquer pessoa, independentemente do lugar, né, e eu me incluo nisso como professora, partir da própria experiência com o vestuário, né? Então, tanto observar e ter vamos dizer, aguçar a nossa percepção daquilo que a gente veste, tanto nas sensações, né, no tato, no olfato, nas tecnologias que estão ali, na roupa que a gente veste no dia a dia, né? Tanto isto quanto ampliar a nossa percepção para observar a diversidade dos modos de vestir, né? Isso é um desafio porque a vida, a rotina e a nossa vida, ela é estruturada para que a gente conviva em guetos, né? Então a gente acaba conhecendo muito melhor formas de vestir que são semelhantes às nossas, né? E nem sempre, ou raramente, a gente questiona esses modos de vestir, ou o que eles representam, o que eles significam individualmente e socialmente, né? Então, vestir, para mim, ele é um processo, e é desta forma que eu pesquiso, que eu entendo o vestuário, e é dessa forma que eu oriento as alunas, normalmente são mulheres, mas os alunos que trabalham comigo nos projetos de pesquisa, né? Então, entender o vestuário nesse lugar de um processo e não de uma coisa
de uma coisa terminada em si, né? Bom, aí vem o primeiro desafio na universidade, que é como tratar, então, deste assunto, que é um processo, profissionalmente, para que a gente forme novos pesquisadores, né, ou designers, ou pesquisadores que vão atuar, por exemplo, nos museus, e que compreendam o vestuário dentro dessa ideia, dessa perspectiva de um processo de vestir, né, que contempla tanto a experiência individual, quanto a experiência social, né, a nossa existência num corpo social. Né. Como conduzir, e aí especificamente ou particularmente em relação aos vestires indígenas, né, como conduzir essa pesquisa, esse trabalho de pesquisadora e também de formadora, interculturalmente e transdisciplinarmente, que eu acredito tem sido, nos últimos poucos anos, nos anos mais recentes, a minha busca por compreender como eu, uma mulher, nascida brasileira, vista muitas vezes como uma mulher branca, né? Aliás, eu poderia ter feito minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele mais clara, cabelo castanho escuro, na altura dos ombros, uso um óculos com uma armadura leve, e estou vestindo aqui em homenagem à identidade visual do grupo e também dos Inã, né, vermelho e preto. Então, eu tenho uma composição, vamos dizer, né, visual, que remete as pessoas a determinadas ideias sobre mim, né? Agora, então, a partir desse lugar, e a partir de como eu mesma me entendo, como é que eu conduzo a pesquisa e formo pesquisadores para lidar com assuntos como, por exemplo, o vestir dos Inã, né, ou vestires indígenas, que está tão fora da nossa formação mais convencional. Então, é disso que eu quero falar, e eu vou apontar alguns caminhos, algumas questões que eu acho que são importantes. Primeiro que essas imagens que estão aí, eu as reproduzi. Aqui está à direita, que é um vestido com flores, da minha tese de doutorado, que está disponível na biblioteca da PUC de São Paulo, o acesso é gratuito. E do lado esquerdo deste artigo que eu publiquei, que eu falei, eu até quis deixar aí, né, uma marca da revista, né, e de que foi realmente uma reprodução, né, por questões de uso de imagem, né, como disse a Manuelina lá no começo, eu acho que a gente tem que atentar para isso. Então, eu preferi reproduzir essas publicações, tá? Bom, a primeira questão para mim é como lidar com esse assunto, né, de modos de vestir, de processos de vestir indígenas, e aí incluso em Nancarajá, se a herança que eu tenho, como a maior parte dos pesquisadores e pesquisadoras brasileiras, eu diria até assim, mundialmente, né, a raiz da formação em estudos do vestuário é europeia, e que parte, né, e os exemplos, o que se estuda é aquilo que vocês estão vendo do lado direito, né, que é um vestido de uma maison de alta costura francesa, e essa imagem, ela é uma fotografia do Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, da USP, e faz parte do acervo desse museu, né, mas é um vestido francês de uma casa chamada Boesser, bastante característico do início do século XX, e que tem um tipo de tecnologia de trabalho manual e semi-industrial, que que a gente consegue identificar se você estuda a história da moda. Né? Estudando a história da moda, a história do vestuário europeu, dentro das suas tecnologias de produção e de consumo, a gente consegue identificar, inclusive, de que casa sem mesmo ver a etiqueta. Tá? Então, esse tipo de conhecimento que é transmitido nos cursos de design de moda a partir das disciplinas de história da moda, é um conhecimento que foi acumulado por pelo menos aí 300, 400 anos de uma literatura especializada
em história da moda, né, europeia. O que acontece é que a gente reproduz esse modelo no Brasil e em outros países, e quando a gente se depara com o que está aqui do lado direito da imagem, está pequenininho, eu tenho certeza, mas é realmente para a gente pensar mais abstratamente, tá? Que eu vou abstrair um pouco e já vou mostrar essa imagem mais ampliada. Então, quando a gente está diante de bonecas, né, de Hitchcock, ou de um vestuário, um item de vestuário, Inã, é uma diferença muito grande daquilo que se vê para aquilo que se aprendeu na universidade e para a literatura toda que a gente conhece. Então, esse é um desafio que é enfrentado já pelo próprio professor da minha geração, que já está na universidade, que teve uma formação desse tipo, e que se propõe, como é o meu caso, que é o meu desejo e a minha energia vital é colocada já faz algum tempo para estudar o vestir no Brasil, né, dentro da sua diversidade. Então, é um desafio não apenas porque as tecnologias são diferentes, tecnologias de produção, mas porque o processo do vestir, se ele é entendido, como eu falei no início, como uma conjunção de dimensões individuais, sociais, né, coletivas e de modos de produção, é muito diferente. A gente está diante de outras cosmologias, né? E aí soma-se a isso o fato de eu não ser Inã, eu sou Otori, né? Eu não nasci, não conheço, não tenho sequer uma família ou pessoas próximas que tenham tido essa experiência, né? Então, esses são grandes desafios, tá? Uma outra questão é a seguinte, essas duas imagens representam objetos que foram fotografados em coleções de museus. O Hitchcock está no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, e esse vestido no Museu Paulista de São Paulo. Os museus têm os seus protocolos, têm os modos de lidar com objetos que são patrimonializados ou que estão em vias de patrimonialização e que estão ali por algumas finalidades, né, para pesquisa, para exposição. Então, existem algumas informações no processo de documentação dos museus, em que o pesquisador que está realizando esse trabalho precisa coletar informações a partir daquilo que se observa. E quando a gente olha para um vestido e olha para uma boneca, olha para uma roupa Inã, de tradição Inã, tá? Porque eu vou chegar nisso também, né, a questão da nossa atualização, né, da compreensão do que seja vestir Inã. Então, muitas vezes, o que vai para a ficha de documentação, claro, muitas vezes, não sempre, né, reproduz ou indica uma forma bastante específica de olhar para esse objeto, de um ponto de vista e também dentro de uma epistemologia, de uma cosmologia, né. Bom, e aí, as questões que eu tenho me colocado e que eu gostaria de dividir com vocês, eu adoraria ouvir depois, saber aí no chat, se vocês puderem comentar, qual a impressão de vocês, né, diante disso que eu estou falando, porque nós temos aí uma diversidade de audiência, né, de especialistas, a museólogos e a interessados, de uma forma geral, né, estudantes também. Então, o que eu acho que é preciso sempre ter em mente? O que nós estamos preservando, para quê, para quem, por quem, onde e como nós estamos fazendo isso, né? Os museus têm as suas finalidades, claro, e tem um livro que eu acho que é fundamental para essa discussão, que é da Manuelina, que é a Gestão de Museus, né? E fala muito disso, das políticas de aquisição, né? Essa é uma questão que não é a que me interessa aqui agora. Mas quando a gente estuda vestuário, essas questões, elas estão em jogo. E não dá para estudar o vestuário, seja ele Inã ou um vestuário dentro da história da moda europeia,
sem considerar esses interesses que estão em jogo, né? Rita, Os modos de ver, desculpa. Você ouviu? Não, desculpa. 4 minutos agora para finalizar. Estou concluindo, tá? Obrigada. Eu achei que fosse falar em menos tempo, mas sempre a gente se estende, né? Bom, então, o que está em jogo também são essas heranças do modo de ver, não dá para negligenciar ou esquecer que do lugar de onde a gente parte é, sim, de uma epistemologia, de uma história da moda europeia, né? A especificidade desses artefatos, que tem uma tecnologia própria de produção, a gente precisa perguntar se a gente vai transferir esse estudo para estudar o vestuário indígena, Inã, por exemplo, né? E as finalidades, né, de conservação, de restauro, patrimonialização, entretenimento, pesquisa e ensino, mas também a finalidade que deveria vir primeiro, que são os interesses vamos dizer, do povo, que é que na verdade são, vou chamar, os donos originais, né, daquele artefato, tá? Então, quando a gente vai para esses outros tipos de objeto, que não fazem parte daquela herança europeia, nós trazemos a epistemologia daquele lugar que a gente conhece, né? Como fazer essa transição, como conversar, né? A gente viu nas outras apresentações, quando a gente observa, por exemplo, as Hichokode com várias cabeças, né? E como isso é possível ser, dizer, considerado para um estudo de vestuário, como fazer isso, como ingressar nessa cosmologia que não faz parte dessa história, tá? Então, esses são os desafios que a gente enfrenta. Eu acho que eu vou deixar esses últimos minutos, assim, para as pessoas aí se refletirem um pouco e, se puderem, interagir comigo pelo chat, né, me colocando questões que eu possa responder, tá bom? Eu espero que tenha provocado aí um pouco, vou parar aqui a minha apresentação e quero agradecer de novo. Tá? Obrigada, Rita. Eu só quero informar que, ao final da apresentação seguinte, que é da Indianelli, a gente vai ter, por volta de cerca de 20 minutos, para a realização dos debates. E aí eu espero que a sua exposição brilhante e instigante tenha provocado questões aí nos nossos ouvintes, né? Muito obrigada, Rita. Em seguida, eu convido, então, a Indianelli Marçal Garcia de Calaça, que fará sua apresentação com o nome de Presença Carajá, Experiências e Entrecruzamentos Decoloniais. Muito obrigada. Indianelli, bem-vinda, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Bom, meu nome é Indianelli, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG, e hoje, conforme a Manuelina apresentou, eu vou falar sobre um artigo que eu escrevi sobre presença Carajá, experiências e entrecruzamentos decoloniais. O artigo, ele vai apresentar os entrecruzamentos decoloniais percebidos a partir da minha participação no PPK, que teve início no mesmo ano da sua origem, em 2017, somado às contribuições que eu tive como aluna em uma disciplina do programa de pós-graduação em História no FG, ministrada pelo professor Elias e chamada Interculturalidade Crítica, Transdisciplinaridade e Metodologias Decoloniais. Foi a primeira vez que eu pude ter contato com estudos desenvolvidos a partir de uma perspectiva decolonial, e a partir dessa bagagem me senti motivada, então, a identificar os entrecruzamentos decoloniais a partir da minha experiência no PPK. Os estudos que envolvem a colonialidade e a decolonialidade têm sido cada vez mais crescentes no intuito de desnaturalizar e superar a perspectiva eurocêntrica hegemônica dos modelos sociais, políticos, econômicos, culturais que nos circundam. E no caso do PPK, o que parecia ser um projeto com o objetivo principal de mapear, identificar e analisar as coleções de bonecas Hichoko pelos acervos dos museus no mundo, promoveu debates
reflexões e desdobramentos sensíveis a partir da colaboração de pesquisadores indígenas e indígenas de diversos campos do saber e de diversos países. Então, esse estudo vai analisar essa experiência transdisciplinar em um viés decolonial e vai se alicerçar na revisão bibliográfica sobre o tema e nos desdobramentos que vão acrescentar novos objetivos e perspectivas ao PPK. Então, começo falando sobre esse contexto histórico persistente, que desde a exploração colonialista no Brasil até os dias de hoje, somado agora com o avanço dos governos de extrema-direita, promoveram e continuam promovendo um cenário muito diverso para as populações indígenas, marcadas por mortes violentas, ocultamento de suas culturas, a luta sangrenta pelos seus territórios e a ausência de políticas públicas que atendam às necessidades sociais dessas populações. Percebemos também a ausência do protagonismo indígena nos discursos oficiais da história. Percebemos isso quando olhamos as grades curriculares dos cursos de ensino superior no Brasil, que muitas vezes não incluem esses temas, assim como a forma como é conduzida o ensino da história pelos materiais didáticos a nível básico. E esses interesses de pesquisa, eles vão vir a partir de uma bagagem e experiências de percursos que vão sendo acumuladas ao longo da trajetória de cada um. No meu caso, a minha formação foi no curso de design de moda no FG. Durante a graduação eu pude trabalhar em diversas instituições museológicas. A partir daí eu começo a me interessar por indumentária em acervos museológicos. Durante a minha qualificação de mestrado, recebo o convite da professora Manuelina para integrar a equipe do PPK, e o projeto vai influenciar, inclusive, na escolha do meu tema na pesquisa de doutorado, que é sobre os modos de vestir das mulheres Carajá na contemporaneidade, que é orientado pela professora Rita, que acabou de apresentar. E a minha passagem pela disciplina ministrada pelo professor Elias vai resultar, então, nesse artigo cujo eu apresento para vocês. As questões norteadoras que eu trouxe foi perceber em que medida o projeto de pesquisa PPK se aproxima de uma perspectiva decolonial. Nas instituições museológicas espalhadas pelo mundo, cujos acervos já identificamos a presença de Hitchcock, o que essa presença revela? A patrimonialização das bonecas é importante para quem? E quais transformações essas bonecas vão sofrer a partir do contato com a sociedade nacional? Então, como primeiras costuras, o povo Carajá se autodenomina Inã, são 4.326 pessoas, segundo o último levantamento do IBGE em 2010. Suas aldeias vão se estender pelo Rio Araguaia, passando por vários estados, como Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará. Eles pertencem ao tronco linguístico Macro-G, que se divide em 3 línguas, Carajá, Javaé e Xambioá. E as Hitchcock bonecas antropomórficas, feitas de argila crua ou cozida, incluindo o uso da cera de abelha, que são criadas nas aldeias, a princípio, para serem usadas como brinquedos pelas meninas e funcionam como importante ferramenta de educação e formação da identidade Carajá. A partir de uma iniciativa do Museu Antropológico do FG em 2012, essas bonecas passam a ser reconhecidas como patrimônio material brasileiro pelo IFAM, e a partir do estudo dessas bonecas patrimonializadas, incluindo suas pinturas corporais e adornos, é possível perceber os trânsitos coloniais e as transformações no saber fazer a Hitchcock ao longo dos anos. E são esses trânsitos coloniais que vão se tornar um aspecto de muita reflexão para mim a partir da passagem da disciplina do professor Elias, que aconteceu no semestre do ano passado. Então, antes de falar sobre esses entrecruzamentos decoloniais percebidos no PPK, eu gostaria de esclarecer alguns conceitos. A colonialidade ela está relacionada a uma matriz colonial de poder, ligada a epistemes e paradigmas, tais como moderno, pós-moderno, entre outros. A decolonialidade é uma opção diferente que vai se desvincular dessas epistemes e paradigmas, tirando-os como referência de legitimidade e como uma resposta a essas falácias e ficções de promessas de progresso e desenvolvimento que a modernidade contempla, assim como a violência da colonialidade. E a decolonialidade é uma crítica à modernidade, que vai buscar encontrar em outras formas de conhecimento o ponto de ancoragem de maneiras alternativas de conceber e legitimar o saber. Quando
perspectiva eurocêntrica que está tão presente na nossa sociedade, na nossa formação, na forma como a gente conduz nossas pesquisas, no modo como pensamos, produzimos, agimos, sentimos, existimos, quando ela é reconhecida, as ações que tentam construir outros caminhos que vão se diferir desse padrão hegemônico estabelecido é muito desafiador. O processo de colonização, ele esteve presente em um âmbito muito para além do político econômico, mas também afeta de forma profunda a existência dos povos colonizados. A gente pode mencionar, por exemplo, determinados saberes que se mantêm em uma relação de poder com a língua diante da colonialidade. O termo que a gente utiliza, por exemplo, carajá, tem origem na língua tupi, que significa macaco grande, que é o modo como os brancos vão chamar o povo, que se autodenominam Inã, que significa nós. E os entrecruzamentos decoloniais percebidos, eles começam quando eu me deparo com o mapa da última atualização das bonecas presentes nos museus pelo mundo, 77 instituições com bonecas Carajá, 47 no Brasil, 23 na Europa, 6 na América do Norte e 1 no Japão. O país com maior número é o Brasil, isso porque o povo Inã, eles estão aqui, a sua produção é feita aqui, a maior parte do PPK da equipe se encontra no Brasil, e o segundo lugar com a maior quantidade de museus é a Europa, como a Manelina já comentou pela manhã, o que pode indicar essa forte relação de poder do colonialismo. Outra questão são as Hitchokos nas trocas comerciais, a presença desses exemplares nos museus pelo mundo vai significar que elas foram comercializadas ou trocadas por bens industrializados, seja com colecionadores, pesquisadores ligados a museus ou não, que vão encomendar e adquirir essas bonecas, e as ceramistas vão encontrar uma fonte de renda nessas bonecas para aquisição de bens tori, que é o modo como o povo Inã denomina os brancos não índios. E esse desejo do povo Inã pelas coisas tori é uma questão muito sensível. O modo como a colonização foi conduzida no passado, a partir do apagamento e desvalorização da cultura dos povos indígenas, ele reverbera até os dias de hoje, e isso pode ter reforçado, entre outras coisas, a ideia de que as coisas dos tori são melhores, necessárias, diferentes e, portanto, desejadas. Então, essa exploração violenta dos seus territórios vai contribuir para a inviabilidade cada vez maior de um sustento autônomo pelos... E essa comercialização da própria sociedade é uma verdadeira boneca Hitchoko. Pensando também que a cultura não é estática, né, mas ela é dinâmica. E começa a haver uma atenção especial à produção desses artefatos, a sua circulação intensifica. Hoje, a Sociedade Nacional pode conhecer as bonecas através das instituições museológicas, via web, adquiri-las nas aldeias, em lojas de artesanatos, e esse cenário vai contribuir para que as bonecas estejam inseridas em um cenário de produção e consumo fomentada, né, pela demanda turística. Outra questão são os trânsitos coloniais a partir do estudo das bonecas patrimonializadas. A gente pode mencionar como exemplo algumas pertencentes ao acervo do Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa, Portugal, que estão vestidas com tecidos, muitas vezes colocados de forma similar aos modos de vestir ocidentais, incluindo, em alguns casos, o uso de plástico embaixo das saias, para garantir o volume rodado, conforme já escrito por alguns integrantes da equipe em artigos publicados. E essa coleção ela vai ser peculiar em comparação a outras, porque nas outras instituições é mais comum encontrar bonecas com pinturas e adornos corporais, principalmente feitos de fibras naturais, como buriti e algodão, e não tecidos e plásticos. A pesquisadora Rita Moraes de Andrade, que integra a equipe, vai dizer sobre a importância de considerar a oralidade, o imaginário, a materialidade e a visualidade como aspectos importantes para o estudo de indumentária indígena. E sobre isso, a gente chega na questão das metodologias diversas nos integrantes indígenas e em uma equipe transdisciplinar no PPK.
Quando a gente pensa em metodologias de pesquisa que não considerem apenas os formatos escritos, mas considerem aspectos visuais, imagens, pinturas, esculturas, isso são caminhos que podem se constituir como praxis decolonizadora quando consideramos fontes não convencionais de pesquisa. E nós vivenciamos isso no PPK, com a insuficiência de documentação e problemas de documentação nos museus, somado à presença de indígenas no projeto e a uma equipe transdisciplinar, isso faz com que a gente faça uso de uma pluralidade de fontes para desenvolver a pesquisa. A presença desses indígenas no projeto indica a importância de se promover no espaço acadêmico projetos que abram oportunidade de valorização de culturas até então consideradas subalternas, e que realizem um método de trabalho colaborativo com o objetivo de promover um aprendizado mútuo, nesse caso expresso através das Hichoko, tanto para indígenas como para não indígenas. Esse trabalho colaborativo também pode promover uma simetria na participação dos integrantes em todas as etapas de decisões que envolvem a condução de pesquisas. Outra característica no projeto é a formação diversa dos integrantes. A gente pode ver, por exemplo, a apresentação do Gabriel, né, que é de outra área, tem a Rita, que é da área dos estudos de indumentária, enfim. E essa transdisciplinaridade, ela vai, por exemplo, posteriormente discutir a viabilidade de análise em laboratório dos materiais de indumentária das bonecas patrimonializadas, como fibras e tintas. Então, é uma ação que a gente faz que vai em direção a uma unidade plural, a um objetivo maior. Uma coisa que aconteceu muito interessante, que já foi mencionada aqui, foram alguns desdobramentos sensíveis. Por exemplo, a partir do contexto atual que nós estamos vivendo da pandemia pelo Covid-19, a equipe do PPK ficou muito sensibilizada e promoveu uma ação de saúde indígena INAM, que fez com que houvesse uma vaquinha para arrecadação de dinheiro para a compra de diversos materiais de EPIs, máscaras, oxímetros, e também as aulas de Inambiré, que foram ofertadas para a equipe, né, e autofinanciadas pela coordenação do PPK, e que foram lecionadas pelo Simvaldo, e que posteriormente ele passa a integrar a equipe do projeto. Então, o interesse em aprender a língua materna do povo Carajá demonstra a intenção de reforçar e enaltecer a cultura Carajá a partir de um ambiente de partilha e aprendizado mútuo. Então, para encerrar minha fala, nas considerações finais, eu penso que o PPK, apesar de não possuir essa intenção consciente de se constituir como um projeto de viés decolonial, é possível perceber em que medida ele se aproxima dessa perspectiva como um exercício importante para a gente refletir de forma crítica acerca do modo como a gente conduz nossas pesquisas e trabalhamos em equipe. Além disso, é muito difícil você lidar com esses trânsitos coloniais a partir do estudo das bonecas patrimonializadas e não ser confrontados com as marcas da exploração colonial imposta aos povos indígenas, né? E essas marcas coloniais, elas ecoam e se mantêm presentes até hoje, influenciando o modo como pensamos, produzimos, agimos, sentimos e existimos. Então, partindo de uma perspectiva decolonial, ainda seria necessário muitos avanços no PPK. No entanto, o projeto já demonstra estar muito sensível às demandas sociais do povo Carajá e ter a flexibilidade para se deixar moldar em direção a novos objetivos, né? Incorporar novos objetivos para além daqueles previamente definidos. Quando a gente pensa criativamente em metodologias de trabalho mais colaborativas, tem que ser no sentido de incluir os conhecimentos específicos de cada formação em uma unidade mais plural e para promover essa desconstrução do formato tradicional de pesquisas etnográficas, que vem, na verdade, nas comunidades, apenas um espaço para coleta de informações e dados, né? A pesquisadora Joane Rapaport vai defender que é muito mais significativo um espaço que permita o processo de coautorização com os grupos estudados, que vai proporcionar tanto aos interlocutores quanto a nós mesmos novas ferramentas conceituais para dar sentido às realidades contemporâneas. Outros pesquisadores vão defender a urgência de decolonizar o campo das ciências sociais, considerando outros tipos de conhecimento e ciências em busca de criar outras formas de pensar, sentir e existir. Aqui, infelizmente, nas
ciências sociais, o investigador, geralmente, ele configura os conhecimentos à margem dos investigados, esses não participam do projeto investigativo, nem dos resultados, nem da escrita científica. E no caso do PPK, nós temos sido motivados a escrever, a produzir encontros, sejam artigos ou outras produções, com os indígenas e também para incentivá-los a participarem do projeto. Então é isso, essas são as referências e muito obrigada. Muito obrigada, Indianelli. Cumpriu o horário certinho. Obrigada, Indianelli. Ok. Muito obrigada, Indianelli. Ficamos dentro do horário certinho. Em seguida, então, eu abro o debate, né, relativo às 3 últimas apresentações, né, que envolve a professora Rita, a Indianelli e o trabalho da Bárbara. Aguardamos as considerações, as questões. Assim, tem uma primeira pergunta do Tomás Dias, que ele gostaria de ouvir mais da professora Rita sobre o estudo e musealização dos vestidos indígenas contemporâneos e seus trânsitos na moda. Obrigado. Rita, por favor. Bom, obrigada pela pergunta, Thomas. Eu tinha visto aqui no chat, né, te respondi, e eu acabei não colocando o último link no final da minha apresentação, que é um dos maiores desafios, na verdade, olhar, né, ou considerar esse tema de estudo, assim, dos vestidos indígenas no geral e dos Inã em particular, como algo atual, né? A gente fala muito da tradição do vestir, né? E essa tradição está presente de alguma forma nos museus, né? Pelas bonecas e mesmo pelas imagens que a gente tem na divulgação das braçadeiras, né? E das tangas, enfim, de alguns itens de vestuário. Mas se você, e aí eu vou colocar no chat para vocês um link de uma busca que eu fiz rapidamente aqui dei um Google, né? E o nosso link é enorme, gente. Acho que eu não vou conseguir, mas se vocês derem um Google assim, Inã, né? INY, Carajá, ou só Carajá atual, ou moderno, ou contemporâneo, e colocarem imagens, vocês vão ver que vão aparecer tanto as formas tradicionais de vestir, quanto imagens das pessoas de Inã vestindo short, camiseta, enfim, roupas que parecem que estão na moda, né, atual, mas também que, não sendo na moda atual, são roupas que não são da tradição Carajá, né. Então, eu me pergunto hoje, Thomas, se primeiro se é necessário, depois, como aquelas perguntas que eu fiz, para quem, por quem, onde, como, né? Se é necessário, se é interesse dos Inã, né? De que forma isso se reverteria em benefício para essas comunidades, e como fazer isso, porque eu não sei se a musealização é a resposta para tudo. Talvez ações educativas dentro dos museus que reportassem a essas questões, para nos atualizar, né, assim, olha, são nossos contemporâneos, né, não são nem pessoas e nem modos de vestir de um passado tão remoto que não tem sequer data. A maioria dos museus não data os objetos e o vestuário indígena, né. Então, eu acho que essas são questões que, para mim, particularmente, me interessam muito hoje, né, e eu não sei se é necessário musealizar. Eu acho que aí a gente precisaria ter essa equipe mesmo multidisciplinar e, como disse a Indianelli, né, numa abordagem decolonial, convidar a comunidade, tem que participar e não tem que dizer, né, se quer que seja musealizado ou não e como fazer isso, participar disso, tá bom? Não sei se te respondo, mas acho que são caminhos, né? Obrigada, Rita.
Eni Carajá faz um comentário dizendo que hoje ele dedicou as horas para saber mais dos parentes dele, né? É um prazer estar com você, conhecer você, Eni, e saber que você, embora ausente das aldeias, você continua se referenciando como um Carajá, né? E que bom que você está interessado em participar das discussões, né? E revisitar seus parentes através do nosso projeto Presença Carajá. Muito obrigada. Eu queria fazer um comentário, né, aos trabalhos especificamente sobre indumentária, né, Rita e Janelli, que contribuem com o projeto Presença Carajá, especialmente nessa temática, né, que sempre que eu ouço vocês apresentando ou levantando questões acerca dos vestires em Nancarajá, né, eu sempre me reporto a uma noção que hoje o professor Manuel reforçou na conferência dele de manhã, né, no apuro, digamos, né, na sofisticação, no refinamento estético que os Carajá têm do mundo, né, e que isso se reflete tanto na sua produção de utensílios, de objetos de toda a ordem, quanto na própria autoimagem, né, e no vestimento dessa autoimagem, seja o vestimento, né, das pinturas corporais, né, e dos adornos, né, corporais, que é uma produção infinita, né, que as mulheres, as avós, as mães, as tias se ocupam o ano inteiro, né, na produção desses enfeites para que os seus netos, filhos, sobrinhos brilhem, né, estejam belos nas apresentações rituais, cerimoniais que o grupo tem, seja na dança dos Ijazó, seja no Retorrocan, enfim. Então, assim, sempre é bom ouvir, né, vocês com essa preocupação, porque eu acho que é possível fazer esse trânsito, esse compartilhamento, né, do interesse acadêmico com essa exuberância estética, né, que é verificada no cotidiano dos Carajá, né? E eu sempre fico pensando, né, nessa ideia de que também na história da moda, eu acho que tem uma certa produção pensada em termos da estética, junto com todo o processo econômico que está presente no mundo da moda, etc., né? Então, assim, eu sempre gosto de lembrar que esses estudos, né, por mais que eles pareçam, às vezes, estudos distanciados, né, das questões mais prementes dos Carajá, que eu não sei quais são essas questões, eles, né, têm que nos dizer isso sempre, né, mas eu penso que esses estudos eles estão sempre dando um realce importante e que é real, concreto, na vida cotidiana dos Carajá. Sempre que eu vou às aldeias, e sempre que a gente chega às aldeias ou a gente tem algum contato com as mulheres Carajá, elas estão nos ofertando presentes, né, seja um cesto, seja um adorno feito de miçanga, seja uma boneca Carajá, e nos pedindo em troca miçangas ou linhas industrializadas para produzir os belíssimos enfeites, para além das plumárias, que vestem seus filhos e seus netos nos momentos mais significativos da elaboração cultural deles, né? Então, é isso, e eu queria agradecer pela beleza das apresentações. E, na sequência, a Bárbara comenta, né, agradece a sua apresentação, Rita, dizendo que é um enfoque muito instigante. E ela pede para você falar um pouco sobre os acervos e as pesquisas de vestires,
Você poderia falar um pouco sobre as pesquisas de indumentária do Inã Carajá. Obrigada, Ney, pelo seu comentário aí, né? Essa amarração entre aquilo que foi dito. E, bom, Bárbara, nesse momento, assim, que ponto que eu estou dessa pesquisa, né? Em 2014, eu fiz um levantamento para um estágio de pós-doutorado e que resultou num artigo que foi publicado na revista Musas, em 2017, se eu não me engano, tá? Também posso colocar referência aí para vocês no chat. Nesse levantamento, aparecem algumas coleções de vestuário indígena, mas eu fiz, na época, uma abordagem mais genérica, né? Eu não tenho um levantamento preciso, eu estou acompanhando isso junto com o projeto Presença Carajá, que está focado nas bonecas. Mas, normalmente, onde tem as bonecas, tem algum exemplar de um item de vestuário Inã, tá? Bom, nesse momento, o que eu estou procurando fazer? Como eu mostrei na minha apresentação, meu interesse tem sido, a partir de uma epistemologia, né, ou de um modo de olhar para o vestuário que vem da história da moda europeia, eu primeiro estou fazendo um estudo e um levantamento sobre os conceitos que tem a história da moda e qual seria a melhor forma, pelo menos para mim, né, no meu ponto de vista, de abordar os vestires indígenas, né? Se eu falaria de modas indígenas, por exemplo, né? E aí num arrojo, né, e misturando um pouco as coisas, tá? Numa visão bastante decolonial, né, utilizando um parâmetro colonial, né, para decolonializar, tá? Como uma forma de resistência, mas isso ainda está em curso, né? Essa é uma questão, como tratar esses vestires, essa é uma questão. A outra tem a ver com as especificidades da área de estudo sobre vestuário. Então, tem uma tecnologia de produção de vestuário, né? Independentemente da matéria-prima, sejam pinturas corporais, ou fios, fibras, e costuras, ou enfim, né, diferentes formas de vestir. E aí, agora eu estou procurando fazer uma análise comparativa, né, dessas coisas. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e isso eu tenho muito a agradecer a Manuelina, que ofereceu para o grupo, né, o curso de Inaribé com o professor Arrucan, e eu, assim, fiquei muito surpresa com a riqueza, como disse a Ney, é muito impressionante, Ney, a sofisticação, a variedade e a profundidade que os sentidos da forma de vestir têm para os Inã. Né? Então, quando você tem uma pintura que representa algum aspecto de um animal específico, da tartaruga, por exemplo, quando você se pinta, na verdade, você está instando, né? Você, na verdade, está pedindo para aquele sentimento, para aquela característica, para aquela qualidade, para vir a você, para que você desenvolva aquela qualidade, ou ela te proteja. Então, é extremamente, assim, eu tenho uma inveja, honestamente, de existir uma forma de se vestir com essa riqueza afetiva, de uma herança, né, que vem de gerações, de você se conectar com as gerações da sua família dessa forma, com esse modo de encarar como você se veste, né, que você, na verdade, você está pedindo para essas coisas virem a você. Então, eu estou nesse momento, Bárbara, assim, de ver esse conjunto maior para depois destrinchar e transformar isso em produtos acadêmicos, né, que as pessoas possam ler e ver, tá? Obrigada pela pergunta. E parabéns pela apresentação. Então, eu queria fazer uma pergunta também para a Bárbara, por favor. Bárbara, nesses levantamentos que em determinado momento a gente solicitou a você,
seria um contato com museus indígenas e museus comunitários para saber também se eles tinham bonecas Carajá. A gente sabe que entre os INAM tem também um alto colecionamento, né, que é até mencionado, estudado no artigo da professora Camila Vichers sobre a musealização entre os INAM Carajá. Mas eu queria que você pudesse expor aí para quem está nos assistindo o resultado desse seu levantamento e se houve, mesmo no caso de negativas, algum feedback, algum diálogo a mais com esses museus indígenas e comunitários, porque justamente isso nos ajuda a entender essa questão dos trânsitos coloniais, né? Aparentemente, a gente tem realmente essa força de museus, de grandes museus, museus nacionais de etnologia, que fazem esse colecionamento, né? Você encontrou alguma coisa? Obrigada pela pergunta, Mandarina. Encontrei, na verdade, eu fiquei mais como um levantamento prévio, eu não aprofundei, mas é uma questão que eu acho particularmente interessante, porque os museus indígenas já vêm do processo com a museologia social, então geralmente são museus comunitários que fazem trocas. Isso para nós da museologia é muito caro, porque não é um colecionismo do tori, do não indígena para o indígena, mas é uma autoproposição do que é valorizado. Eu fiz um levantamento prévio, eu não tenho informações precisas para compartilhar, espero que em breve eu consiga compartilhar, mas temos notícias de alguns museus, inclusive em Aruanã. Eu espero em breve poder compartilhar, mas realmente eu não tenho a informação precisa para compartilhar com vocês agora. Obrigada, Bárbara. Eu continuo com problemas para te ouvir, Bárbara, mas, enfim, espero que os ouvintes possam ter ouvido melhor do que eu, né? Enfim, tem mais alguma questão? Mais algum comentário? Eu novamente, Ney. Não, de fato, a questão da Bárbara foi uma questão técnica, não tem como a gente resolver agora, acho que é uma qualidade da conexão que está um pouco fraca hoje. É uma questão agora para a Rita, porque a Rita sempre demonstrou muito interesse nessa possibilidade de análises mais da matéria mesmo, né, ligada ao vestuário que está nas bonecas Carajá. E aí, a partir do que o Gabriel apresentou hoje, eu queria te ouvir um pouco, que eu imagino que surgiram várias ideias, né? O Gabriel é muito recente na equipe, assim como a Luciana, que também era coautora do artigo, e ainda não tínhamos tido muita oportunidade de conversar, mas eu estava o tempo todo, desde que eu tive o primeiro contato com o Gabriel, já imaginei que ele traria coisas interessantes nesse sentido, e a partir do momento que vimos o resumo, né, aí eu pensei, agora fechou um pouco o que a Rita tinha interesse em aprofundar, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, o que suscitou a partir da fala deles. Bom, primeiro que fiquei encantada, né, porque é tão raro ver um estudo desse tipo, assim, o que eu gostaria é realmente de me aproximar do Gabriel e a gente pensar em como realizar uma pesquisa um pouco mais aprofundada do material, né, porque aí, primeiro, se a gente for realizar isso com algum acervo em museu, por exemplo, um museu antropológico mesmo, né, nós teríamos que aí, enfim, tem todo um percurso, né, tem os protocolos, mas seria incrível. Eu me lembro que o único projeto fora da minha formação, né, no mestrado e dentro dos estágios em museus que eu realizei,
A única oportunidade que eu tive de fazer isso profundamente foi com o projeto Replicar, do Museu Paulista, em que nós fizemos uma réplica de um vestido de uma condessa, a Condessa do Pinhal, que era um vestido do final do século XIX. E aí o IPT da USP fez todo o levantamento, né, a análise química, física, e nós chegamos a fazer até radiografia, a própria Tereza Cristina, né, que é a conservadora têxtil lá do museu, e que coordenou, enfim, né, concebeu o projeto, que levou isso adiante, né? Mas nós tem imagens, inclusive, das fibras. Então, Manuelina, o que eu penso que seria muito bom, e eu gostaria muito de fazer isso, se o Gabriel concordar, fazer análise das fibras, né? Fazer uma seleção em algumas bonecas em que aparece essa diversidade, porque nós temos a pintura, mas a pintura na boneca, ela pode ser feita com material que não é o mesmo usado no corpo, né? Porque são suportes diferentes. Mas as fibras, e isso talvez trabalhando junto com o Simvaldo, o Rucan, o Gabriel concorda, né? Que bom, eu fico super feliz, Gabriel. E se a gente pudesse trabalhar junto com o INAM, pode ser professor ou outro integrante do grupo, né, interessado em nos ajudar, para estabelecer essa comparação daquilo que está nas bonecas e daquilo que é realmente vestido, ou foi vestido, ou se tem alguma história nas aldeias que relatem isso, né? Então, se tem fibra de buriti, se tem entrecascas que eram usadas e estão presentes nas bonecas, né? Isso sem contar os tecidos industrializados que a gente encontra em algumas coleções, mas pensando particularmente naquilo que é de uma produção tradicional aqui no Brasil, eu acho que se a gente fosse por esse caminho, né, as fibras de algodão, essa relação, Manuelina, foi ótima a sua pergunta, porque eu me lembrei também da fala da Ney, que é o quanto de original, o original é uma coisa muito difícil de estabelecer, né? Mas quando existe uma influência dos colonizadores no modo de fazer a roupa, de produzir e do modo de vestir, e quando tem alguma técnica, tecnologia que não é do colonizador, por exemplo, né? Isso eu acho que é um super desafio para a gente rastrear nas fontes que ficaram, mas então eu acho que seria esse o caminho, fazer uma seleção de materiais presentes nas bonecas e fazer o estudo disso, uma análise química e física, né? Obrigada, Rita. Obrigada, Bárbara, Indianelli. Eu penso que não tendo mais nenhuma pergunta e nenhum comentário, a gente pode, então, encerrar as atividades de hoje à tarde, das sessões de comunicações orais, agradecendo aos nossos ouvintes, né, que, por certo, estão acompanhando e, né, bastante interessados, apesar da longevidade do tempo em que estivemos aqui reunidos desde amanhã, né? E quero agradecer a todos os palestrantes de hoje, desde, né, o conferencista da manhã, professor Manuel, né, os participantes, palestrantes das mesas da manhã, e a equipe, né, que apresentou agora à tarde as suas reflexões, umas mais avançadas, outras ainda iniciando, né? Mas que eu penso que foi uma oportunidade bem legal da gente trocar nossas ideias, e, enfim. Obrigada a todos, obrigada à equipe de tecnologia, que me deixou muito tranquila, eu que estava em pânico para fazer essas mediações aqui, achando que eu não fosse conseguir
o domínio, né, da técnica, e eles deram um suporte impressionante, que me deixou muito tranquila nesse lugar. Muito obrigada a vocês, boa noite, bom descanso, até amanhã.